E então, você está pronto? Então vamos lá! Vai partir a aeronave. A partir desse momento, inicia-se oficialmente o nosso curso online de legislação municipal. No tema de hoje, aula número 1, eu vou te passar o título primeiro da nossa tão famosa lei orgânica e vou te mostrar que essa lei sim é muito tranquila de aprender. Precisamos apenas ter um pouco de empenho e com certeza ter muita estratégia. Vamos lá! O nosso artigo 1º vai nos trazer a situação que o município ele deve obediência à nossa Constituição Estadual e à nossa Constituição Federal. E eu vou te dar um exemplo. Na nossa casa não é assim? Os pais mandam, os filhos obedecem? Aqui será a mesma coisa. O município nunca vai poder fazer algo que vá contrário ao que a Constituição Estadual e Federal nos diz. Esse artigo não é muito cobrado, é verdade, mas você precisa ter a necessidade de saber e compreender que quando você estiver lendo a sua questão, não busque apenas decorar o artigo, até porque você não vai conseguir fazer isso, porque ninguém consegue. O mais importante é você entender os conceitos por trás disso. O artigo 2º vai nos trazer que a limitação territorial, quem cuida vai ser justamente o Estado. E eu quero te dar uma dica. Tudo aquilo que ficar no interior do município, tudo aquilo que ficar de uma maneira interna no município, quem cuida com quase absolutamente 100% das vezes será justamente o município. A partir de algo que saiu das imediações do município, aí sim a União e o Estado poderão ter de intervir. E mais importante do que esse artigo 2º está o nosso parágrafo único do artigo 2º, que vai nos trazer uma situação que sempre está em prova. Os distritos, como temos aqui em Santa Cruz do Sul, e subdistritos. Vamos ver se a minha regra geral dá certo. Subdistrito e distrito não está dentro do município? Está. Quem cuida? Competência municipal. Esse tema, ele realmente é importante. Então, por mais que você talvez já tenha tentado estudar e não tenha conseguido, fica aí e calme que eu vou te ensinar e você vai aprender. O artigo 3º vai trazer uma disposição um pouquinho diferente do que está na Constituição Federal. Eu te falei que o município não pode ir contra a Constituição, mas ele pode nos trazer a lei orgânica algumas situações específicas, nunca indo contra ao que diz na Constituição. E o que está aqui justamente nos diz quanto aos símbolos. Lá na Constituição temos um artigo que nos traz 4 símbolos. Aqui, no entanto, teremos apenas 3. Para você não esquecer, 2 começam com a letra B e 1 é o nosso hino. Olha lá, brasão, bandeira e hino. Não esqueça que você não deve assistir essa aula e 1 ano depois, quem sabe 10 anos depois, tomar conhecimento da lei e ler a lei. Não, você tem que estar com ela aí junto, como eu coloquei para você nesse vídeo, e você vai lendo, vai fazendo as suas marcações, vai fazendo as suas anotações, deixe os comentários aqui do que você está gostando, do que você não está gostando, e principalmente das suas dúvidas, porque eu vou sanar toda e qualquer dúvida que você tiver. O parágrafo único, então, no nosso artigo 3º vai trazer que o dia 28 de setembro é a data magna do município. Muito cuidado com esse artigo, porque nós aqui temos uma data especial em Santa Cruz, não é mesmo? 25 de julho. No entanto, a data magna que consta aqui para nós é a data do município. Essa data magna se dá, então, dia 28 de setembro. Grave, memorize essa data. Bom, até aqui foi tranquilo, sem nenhuma complicação. Sim, cai na prova, mas quando cai é com muita tranquilidade. Mas o tema que nós vamos entrar agora, ele muda um pouquinho. Mas eu quero que você tenha calma. Vamos lá então. O tema é competência. Quando estudamos competência, temos que entender que sim, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são as nossas entidades políticas, é delas que estamos falando quando nos referimos ao tema competência. Aqui em Santa Cruz do Sul, pela nossa lei orgânica, que é o que eu vou me focar, nós vamos ter que compreender 3 situações. Primeiro, é uma competência chamada privativa. Uma outra competência chamada comum.
E uma terceira competência chamada suplementar. Como que o ruim candidato faz? Ele sai lendo esses artigos, sai decorando esses incisos. Só que são muitos, não vai dar certo. E ele vai acabar se confundindo. E a banca sabe disso. E o que você acha que a banca vai fazer com vários incisos que estão postos na competência privativa, comum e aqui um artigo apenas, o caput e o parágrafo único da suplementar? Ela vai jogar. Ela vai botar dizendo que um é privativo, o outro é comum, que o outro é privativo, o outro é suplementar. E como você fica, meu amigo, minha amiga? Então assim não dá certo. Eu vou te ensinar uma maneira que dá certo. Primeiro, nós vamos entender o que é. Quando falamos de competência privativa, estamos dizendo que a competência ela é apenas do município. É só o município que tem competência para legislar sobre aquilo. Vou te dar um exemplo. No que tange ao tema logradouros públicos, as nossas ruas aqui, quem tem que cuidar disso? O município. É competência privativa dele. É só ele que irá fazer, então. A competência comum já não. A competência comum vai abarcar esses 4 caras aqui. Vou dar um exemplo. Guardar a nossa Constituição. Cuidar da nossa fauna, da nossa flora. Palavra difícil. Quem é que tem que fazer isso? É competência comum. Todos fazem. Não é só o município ou não é só a União. E a competência suplementar? A competência suplementar, eu quero que você saiba apenas 2 coisas. Primeiro, o município só vai poder ter essa competência suplementar quando for um interesse local. Eu botei comum, mas eu vou botar melhor. Eu vou botar local. Certo? Um interesse local. Ou seja, o município tem esse interesse local. É algo de interesse. Ele não vai poder legislar suplementarmente sobre algo que ele não tem nada de interesse. E segunda situação é que não pode ser contrário. Olha o jeito que eu vou colocar aqui para você. Não pode ser contrário à Constituição Federal e nem à Constituição Estadual. Então, não. Ele não pode ser contrário. Para o município legislar suplementarmente, ele vai ter que observar, meu amigo, minha amiga, essas 2 situações. O interesse local, ele é um interesse comum, mas, melhor dizendo, eu vou colocar aqui para você não confundir com essa palavra comum, porque eu quero que você não erre na sua prova. É interesse local e essa situação de não ser contrário. Então essas são as 3 modalidades, os 3 tipos de competência. Vou te dar mais uma sugestão. Nós vamos estudar de trás para frente. A suplementar foi a que a gente acabou de ver. Depois, agora nós vamos ver a comum e depois a privativa. Aí você me pergunta, professor, por que isso? Simples. A competência comum ela é muito mais tranquila e tem muito menos incisos. Se você sabe a suplementar, se você sabe a comum, você concorda comigo que daria muito bem para ir para a sua prova sem ler nenhum desses monte de incisos que tem aqui sobre competência privativa? Você marca como? Por exclusão. É óbvio que nós iremos ler, é óbvio que você será questionado sobre isso aqui nos testes que eu vou te deixar, é óbvio que você vai estudar, mas eu quero te dizer que é muito mais tranquilo. Você, em tudo que tiver que fazer uma comparação, você inicia por aquilo que tem menos, porque por exclusão você acaba matando a questão. Tá certo? E quero te lembrar que ao final de cada aula nossa teremos exercícios, às vezes mais, às vezes menos, às vezes simulados, porque a sua prova não é oral, a sua prova não é de simplesmente escrever, mas uma segunda fase até talvez seja, mas principalmente sobre esse tema a sua prova é de marcar X. E você obviamente tem que marcar o X no lugar certo. Então vamos lá. Vamos até comigo lá o artigo 5º, competência comum. Competência comum, como eu te disse, é aquilo que compete a esses 4 camaradas aqui ao mesmo tempo. Eu vou te dar mais alguns exemplos. Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, preservar as florestas e fauna, como eu falei, fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar. Você vê, não é uma competência que é só do município, não, mas é uma competência que ela é comum. Combater causas de pobreza. Só o município cuida de causas de pobreza? Não, meu amigo. Todos, município, União, estados.
Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Também uma competência comum. Então aqui você depois marca esses incisos, lê eles com bastante cautela, mas eu quero te deixar muito tranquilo. Se você entende o conceito de cada situação, você acaba não errando. Porque não tem por que você errar, porque você entende justamente o conceito. E por fim aqui, vamos lá para o artigo 4º. A competência no exercício da sua autonomia de Santa Cruz do Sul compete privativamente organizar-se administrativamente. Você concorda comigo? Como é que você vai saber que isso é uma competência privativa? Você vai ler na sua prova, no seu inciso, você vai fazer o seguinte questionamento. O que a União ou o que o Estado tem a ver com isso que você está lendo? Se a sua resposta for nada, essa competência é privativa do município. Vamos lá? Organizar-se administrativamente. Por exemplo, o horário que vai abrir a prefeitura. O que isso importa para a União? O que isso importa para o Estado? Nada. Não posso ter uma competência de legislar de algo que eu vá de contrário ao que diz a Constituição, ao que diz normas federais, ao que diz a Constituição estadual. Mas aquilo que eu posso especificar, não há problema algum. Segunda situação aqui que nós temos aqui que eu destaquei. Organizar e prestar diretamente ou por concessão ou permissão os seus serviços públicos. Os serviços públicos que são do município. Quem cuida? O município. Estabelecer servidões necessárias dos seus serviços. Veja, esse pronome aí, seus, ele mata a questão. Quando o município estiver falando algo que é seu, a competência é dele. A competência é privativa e você não vai errar na prova. Outra situação, manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Veja, o ensino médio não consta aqui, porque a competência não é do município. O que é a competência privativa do município está aqui no inciso 17, é manter programas de pré-escola e ensino fundamental. E por último, que eu destaquei, constituir guarda municipal. Eu te pergunto, o que a União tem a ver com a guarda municipal do município de Santa Cruz? Nada. Se a sua resposta é nada, a competência é privativa. Não se esqueça, tenha esse quadro nas suas anotações, faça o conceito deles e jogue esse artigo 4º contra o artigo 5º e você não erra questões de competência. Foi um prazer te ter nessa primeira aula e eu espero que você esteja comigo nas próximas. Um grande abraço.